realidade sobre trabalhar. Dá pra ficar conversando sobre clipe, sei lá, umas 2 horas. É que você tá ligado que é só. Então, pra caralho, porque quando eu comecei dentro do vídeo, a gente vai querer falar sobre o Brasil, a gente vai falar sobre a favela. Que o real objetivo, assim, quando a gente volta pra falar da existência dos videoclipes, eles começaram a existir como uma forma de promover a música dos artistas nos programas de televisão. Então, quando a gente vê o que a gente pode até considerar videoclipe hoje, antigo, tem meio que uma regrinha lá, era meio que um estúdio, o pessoal meio cantando ao vivo. E eles faziam... Pode falar. Não, eu ia falar que até uma característica muito de clipe antigo, tipo clipe dos começos dos anos 2000, sempre tem os caras performando dentro do contexto. Sempre performando. Até pensando que é uma forma de apresentar, né, a obra. Sim, mas era... Pra eles isso era muito importante, porque era como se fosse assim... muitos faziam isso pra promover a música na televisão, sem precisar ir em todos os programas de televisão. Pode crer. Que também tinha essa cultura, né, de performar no programa, ao vivo, né, essas paradas. Sim, então além de todo mundo estar lá no estúdio, aquela coisa meio uma receitinha, tinha também a gravação do próprio programa, que virava ali um material visual deles. E aí, eu acho que isso é ali meio anos 60, 70. Aí quando a gente vai chegando ali mais assim, né, quando a gente vem pro Brasil, a gente tem a mesma característica. De toda forma, o videoclipe nasceu como um mecanismo de divulgação da música, ali, né, dos trabalhos. Ali na televisão, né, que era esse objetivo inicial. Aí depois entra a MTV, com aquele boom de videoclipe de uma forma geral, que realmente mudou muito a forma de se consumir um videoclipe. Era uma plataforma dedicada pra isso. No mundo inteiro. Só que, até um pouco antes disso, alguns artistas começaram a investir em videoclipe, assim, com gastos gigantescos, como produções cinematográficas mesmo, assim. Michael Jackson. Que era um filme, cada clipe era tipo um filme. Exatamente, é dele que eu lembro, porque assim, ele foi lançar um clipe ali, tipo assim, $500 mil, sabe? Isso aí era uma coisa bizarra, E ele pegou o diretor de cinema da época. O storytelling da parada já era uma coisa. O Scream and Shout não era... Que é com a Janet? É Scream and Shout, né? A música que tem com a Janet. Que é preto e branco, eles estão tipo no espaço, eles estão tipo na nave. Eu acho, eu posso estar errado, galera. Confere aí. Mas era tipo assim, acho que foi o clipe mais caro, assim, que já teve por um tempo, assim, tá ligado? E era desse. Eu acho que é porque eles usou alguma... Não sei se era coisa da câmera que eles usou, se era um bagulho... Tem umas cenas que estão meio que em gravidade zero. Às vezes é isso, tá ligado? Perfeito, eu sei que era, né? tipo, muito... E é um clipe muito chave. Tipo assim, é perfeito, assim, o clipe. Mano, depois nós vamos assistir vários clipes. Assistir uns clipes aí. Toda música tinha 2 versões, né? Tinha a versão estendida, que era, tipo assim, a Michael tinha 10 minutos de clipe. E aí, ali no meio tinha a música e a parte tocava na rádio, que aí é só... Sim, o corte comercial, né? Comercial, para vender. Bota fé. Loucura. Eu acho que também... Tanto a gente, né, começou a criar um hábito de consumo diferente com principalmente essa entrada aí da MTV. Os artistas também começaram a criar grandes produções, então isso também ia encarecer, obviamente. Mas eu acho que hoje o consumo de videoclipe, por exemplo, eu acho que quando a gente vai entender formas visuais que estão associadas à música e a gente entra, sei lá, no Spotify da vida, que não ignora a existência de algo visual, só tem um tempo menor ali, né? Sim. Mas também a gente olha, por exemplo, voltando para hábito de consumo, a gente entra no TikTok da vida e vê como essas estratégias, sei lá, não tô fazendo como eles chamavam mesmo? De promo vídeo, algo assim. Tipo um vídeo promocional antes lá na televisão. Eles estão criando outras formas de promover, né? Sim. Uns cortes. Eu tava até pensando nisso, que é tipo assim... que é um ponto que você tocou, né? Que é tipo assim... Começou como uma forma de, tipo... uma introdução à obra do artista, né? Do grupo e tal.
fazer o videoclipe, porque os veículos se prestavam pra isso, né? Tipo assim, tinha MTV, tinha a Mix TV, tinha VH1, tá ligado? Que era só clipe o dia inteiro. Então, era a forma que a gente... Porque, tipo assim, nessa discussão de, tipo assim, vale fazer clipe ainda ou não? O pessoal, tipo, às vezes toma um lado que é tipo, não vale... porque as pessoas não assistem clipe, tá ligado? Mas eu não acho que nem um negócio de, tipo assim, a gente não assiste mais clipe. A gente, lógico, não consome da mesma forma porque as plataformas mudaram. Mas se a gente for parar pra ver hoje, tipo, todas as plataformas são visuais, são de vídeo, tá ligado? Tipo assim, todas as redes sociais hoje são de vídeo, tá ligado? É uma mudança recente também. Todas são o TikTok. Todas. Até o próprio Spotify agora tá colocando vídeo. Tá colocando vídeo, tá ligado? E é tipo... Continua esse mesmo princípio. Tipo, você produz um bagulho audiovisual hoje como a introdução do seu trabalho, tá ligado? Eu acho que só muda um pouco a forma, né? Tipo assim, não é um formato... Às vezes, né? Tem que ser um formato mais enxuto ali, tem que ser mais cortado por causa do tempo de atenção. Mas a gente continua sendo servido da mesma forma que a gente sentava e tava... Porque a gente sentava... Eu acho que todo mundo que tem que é a mesma idade, né? A gente chegava assim, sentava Mas e eu tenho tava... mais. Que isso? Quando você tem? 20 anos. Pode falar? Você tem 28, eu vou fazer 27. Esse ano, velho. Tudo bem. Nós é tudo da mesma época, só. Mas, tipo assim, nós sentava e tal e assistia, né? MTV, ficava o dia inteiro e a gente era servido clipes. Até coisa que a gente não queria ver, não gostava. Conhecia, né? Mas hoje é a mesma coisa, a gente abre o TikTok, a gente é servido mídia, tá ligado? Eu acho que talvez assim, né? Talvez a gente... o debate tenha pra direcionar pra pergunta errada, né? E a gente vive talvez na era que seja mais visual de todos, o momento mais visual de consumo, né? E só que a instantaneidade desse produto, que eu acho que é o que dá, que dita, né? A gente tem dificuldade de atenção, de consumir algo maior, as músicas já têm se mostrado cada vez menores, né? Tipo, o número de faixas por álbum tem sido cada vez menor, né? Eu acho que rola tipo assim, com essa discussão, rola talvez um processo de entender uma ressignificação do que é o videoclipe hoje do artista. O lugar que ele ocupa, né? Antes ele era esse veículo comercial para ele passar em todos os canais que passavam, que eram sobre música e tal, e talvez hoje em dia ele tenha um fim diferente, assim, talvez não seja tão rentável como era antes, talvez você vai ter que fazer vários cortinhos do seu clipe pra poder talvez você vai ter. Você vai ter que fazer. Porque as pessoas, né, se a gente for pensar nos hábitos de consumo, hoje em dia ninguém faz nem filme, né, mano? Porque todo mundo só aguenta o TikTok. Real. Então a gente tem que pensar numa ressignificação do que é o clipe na vida do artista. Sim, eu acho que de toda forma ele é uma estratégia. Ele não pode ser visto como, tipo assim, isso aqui que vai me dar dinheiro, sabe? E ao mesmo tempo também, eu acho que a gente cai num lugar assim, beleza, a gente tá falando de estratégia, a gente tem que ter estratégia na vida, assim. Mas quando a gente fala também sobre criar e fazer arte, sabe? A gente não pode se limitar a, por exemplo, eu queria criar essa música aqui, eu tenho mais coisa pra falar aqui, mas vou transformar isso aqui em 2 minutos porque é o que o pessoal vai escutar, sabe? Ou então, por exemplo, eu levo isso muito em consideração também em algumas coisas que eu vou criar dentro do audiovisual, que é, eu não tô fazendo isso aqui pra um fim que é postar no YouTube ou postar no Instagram, sabe? Porque senão a gente se limita, a gente limita a nossa criatividade. A gente queria começar o vídeo de uma forma, mas a gente tá sempre naquela pressão de, esses 10 segundos aqui, eles precisam ser assim. Sim. Sabe? Senão a pessoa vai sair do vídeo, sabe? Eu acho que, só aproveitar que você entrou nesse tópico, já fazer uma pergunta que eu tinha pensado, igual eu falei, estava tentando acompanhar assim no Instagram e pá, e vi que você estava participando de alguns trabalhos que são meio trabalhos de publicidade, assim, não sei o nome que você vai usar, mas se você... como você vê tipo, essa relação assim, entre o artístico, fazer artístico, esse atender, porque ele, às vezes você está sendo contratada para atender uma demanda que vai ser te passada, né? Tipo, toda essa questão da linguagem da publicidade, de briefing e tal, se isso é uma dificuldade para você, se isso tem fluído de forma natural, se tem que ter um jogo de cintura para conseguir botar seu olhar ali na parada, tá ligado? Então, são universos bem diferentes, assim, totalmente diferentes.
porque a publicidade ela tem um fim e muito voltado para número, para grana, para venda de algum produto, para alguma parada específica. Eu acho que dentro do fazer artístico, assim, eu acho que a gente pode... Algumas coisas a gente não vai ter escolha, a gente vai ter que seguir muito fielmente o que está ali. Mas eu acho que tem algumas coisas dentro da publicidade que elas vão, de certa forma, complementar essa parte artística, esse material visual, sei lá, de algum artista, alguma parada assim, porque vai ajudar, sabe? No processo, vai ajudar a vender ali alguma ideia, alguma coisa, a comunicar com um público específico. Saber, né, exatamente com quem a gente está falando, o que aquilo ali vai passar, ou quais os benefícios ali também estratégicos que a gente pode trabalhar dentro de um clipe. E aí só uma coisa que eu acho que tem a ver com isso também, tem a ver com o clipe, é que ele é ainda um dos poucos materiais que em um material só você consegue trabalhar muita coisa visual, sabe? Você consegue trabalhar um universo de marca dentro do seu videoclipe, você consegue trabalhar a sua identidade enquanto artista, qual é a sua linguagem narrativa audiovisual, sabe? E que você pode levar isso para outros videoclipes, sei lá, uma cor, sabe? Uma identidade, de certa forma, eu acho que você consegue trabalhar um mundo de coisas em um material só, de 3 minutos. Enfim, né? E aí, por exemplo, os trabalhos que eu faço hoje dentro da publicidade e dentro do fazer artístico especificamente, eles são um pouco diferentes. Dentro da publicidade hoje eu faço mais assistência. E aí no fazer artístico eu tenho mais liberdade, né? De pegar alguns projetos também mais voltados para música, mais voltados para moda. E eu vejo, que eu entendo, assim, apesar de coisas que se complementam, é um universo totalmente diferente, muito diferente, assim. É bem grande, é outra estrutura. A parte boa disso, eu acho que dá para trazer muito conhecimento pro trabalho artístico independente. Dá para trazer muita coisa, dá para colher muita coisa de lá e aplicar, sabe? Processos, né? Processo, parada técnica, sabe? Melhorar o trabalho independente também. Tem as partes que, por exemplo, eu vejo o interesse de marcas e de muitas pessoas, assim, dentro da linguagem publicitária, de falar sobre a linha de pesquisa que a gente está interessado enquanto artista independente, né? A gente vai querer falar sobre o Brasil, a gente vai falar sobre a favela, a gente vai falar sobre a nossa cultura, né? E dentro da minha pesquisa individual também, assim, que é totalmente voltada para a cultura brasileira, assim, as subculturas. E aí eu vejo o interesse deles em falar, muitas vezes, sobre a nossa cultura, sobre essa pesquisa, mas ainda assim de ser uma parada muito maquiada, sabe? Talvez, por exemplo, eles vão falar de um cara da quebrada, mas talvez na cabeça deles o fato desse cara que é da quebrada, sei lá, só o fato dele ser negro, talvez eles já estejam falando sobre o cara da quebrada. Dentro da linguagem, tá? Não que só existem pessoas negras na quebrada, mas, por exemplo, eles vão querer maquiar aquilo, sabe? Talvez ele não possa ter um corte de cabelo específico. Eles querem entregar uma estética que já tá no imaginário ali, tipo... É uma parada polida, sabe? Eles vão falar de... Tem uma grife gringa que eu acho que ela fez um comercial, eu não lembro mais. No Rio de Janeiro? Acho que foi. E aí ela usou a cenário da periferia e tal, isso foi duramente criticado, né? Porque quem da periferia que vai conseguir consumir esses produtos, etc. E aí, assim, dentro dessa questão, né, que a gente entra em algum processo em que marcas usam só da estética para vender, porque eu acho que eles descobriram que é interessante, eles descobriram que é rentável também, sabe? E eles descobriram que é rico ao ponto de você trazer uma direção criativa, sabe? Uma ideia ali muito consistente em um conceito de campanha. É muito rico. Que é suficiente, né? Mais que suficiente, né? Tem, tipo, muito o que explorar. Sim! E às vezes a maior parte das pessoas que vão trabalhar ali
são pessoas com um viés progressista e tal. Aham. Só que, tipo, a direção é um ambiente corporativo, tá ligado? Então responde a, tipo, a uma diretoria que ainda é, assim, muito Sim. aquele padrão que a gente já conhece, tá ligado? E existe um interesse... esses interesses, eles são conflitantes dentro da própria Sim. empresa e tal. Sim. E as coisas vão ali em disputa, né, também, assim. Sim. Porque o lucro, ele é o que vai ditar a parada. Então, tipo, eles querem, às vezes, tocar em certos assuntos, mas eles vão ter questões, tipo, até ambientais, assim, que eles não podem tocar tanto, porque senão atrapalha literalmente o processo de produção, assim, da parada, tá ligado? Sim. Real. E é muito doido, tipo assim, além... é bizarro, velho. Eu sei que a gente vende pra caralho, sabe? Uhum. A gente vende, só que o interesse deles é falar isso de uma forma bem maquiada, mesmo quando o público-alvo é a gente. Eles vão querer maquiar. E é muito doido, porque isso que você falou da mentalidade deles mesmo, eu acho que a forma que eles veem a gente ainda dita muito o que eles estão criando, sabe? Então, velho, é bizarro, porque eu já participei de alguns processos assim, e eu acho que a partir disso também que criou meu interesse dentro da direção, dentro de conseguir criar coisas, sabe? De, sei lá, falar sobre o que eu vivo também, sabe? Porque, sei lá, eles acham que, por exemplo, né, eles gostam de falar de premium, público premium, que é uma campanha premium, quando, sei lá, eles vão a gente é o público-alvo daquela campanha, mas eles querem mostrar aquele produto como se ele fosse um produto premium, tipo assim, classe A, sabe? Pra gente se interessar. Mas aí falta, tipo assim, isso já é particularmente, bem no estereótipo, tipo assim, não, vamos, sei lá, colocar essa pessoa num carrão porque é pro público, porque é pra esse Pessoal público. que quer ter um carrão. Mesmo se o produto não vender tiver a você ver... pra você, assim, tipo, vender a ideia pra vocês, assim. Mesmo se o produto não tiver a ver com o carrão, entendeu? Ele é muito do que eles acham que a gente percebe valor, sabe? E é totalmente diferente, sabe? A gente percebe muito mais valor vendo a gente nessa tela. Autenticidade. E detalhes, sabe? Igual quando a gente pega uma pesquisa de direção criativa e resolve falar, pô, beleza, vamos trazer pesquisa de artistas de Minas Gerais, sabe? Sim, eu tava pensando justamente nisso. Isso. De Pesca e Pague, né? Inclusive. E quando eu lembro que era um ponto de atenção muito grande, nossa, assim, que a gente tava, tipo, sempre martelando as referências, as imagens e tal. A gente queria que fosse um negócio que refletisse não só, tipo, brasileiro, que nós é aqui, nós é brasileiro, mas um negócio específico da nossa região, né? Tipo, de Minas Gerais, assim, coisas que eram parte dos nossos ambientes, são parte dos nossos ambientes. E eu lembro que você sempre também, esse ponto de atenção de, tipo assim, trazer os elementos de quebrada, assim, até nos profissionais, tipo, tentar puxar a gente, assim, com essas vivências. Pra refletir o que a gente vive, né, de fato. E causar a identificação do que a gente tá falando, sabe? Por que a gente vai imitar o povo lá de São Paulo, sabe? Pra que a gente vai imitar o que o pessoal do Rio de Janeiro tá fazendo se a gente tem uma coisa muito rica aqui? E enquanto mais a gente afunilar, basta pesquisar, sabe? Não é só, sei lá, vai falar do Brasil, vamos ir lá pra uma laje no Rio de Janeiro, sabe? Sim. Vamos falar de quebrada, samba. vamos colocar só os signos de São Paulo aqui, já que a gente tá falando de quebrada, sabe? E é muito bizarro isso, porque favela, tipo assim, cada favela é diferente da outra. Ainda mais no Brasil, que, tipo, cada estado é muito diferente. E mesmo, assim. tipo assim, mesmo em Belo Horizonte, sabe? Cada quebrada é totalmente diferente, sabe? E aí eu acho que é isso, assim, o interesse muda. Quando uma marca quer falar de quebrada ou qualquer coisa do tipo, né? Quer falar para um público específico, se apropriando de uma cultura, assim, o interesse é muito diferente o interesse que eles vão falar é muito diferente do que uma pessoa mesmo da quebrada contando a própria história, sabe? Falando da mesma coisa, assim.
é uma visão muito a partir disso que a gente falou, a partir do estereótipo deles, assim. O que eles acham que a gente vê como valor. Mas eles não pesquisam. Isso é muito bizarro, porque... Tendo as pessoas na equipe que estão só na vivência. Isso é muito bizarro, porque na publicidade a gente aprende isso o tempo todo, pesquisa. E eles não se interessam em, sei lá, fazer o que eles gostam de chamar tecnicamente de grupo focal, sabe? Chama a pessoa ali, vai pesquisar, abre uma pesquisa pra quem que você tá falando, É justamente sabe? quem tem recurso, né, pra fazer essas porra. Eles têm o tempo, tem recurso, material Mas pra fazer isso. eles não têm fazem. plena certeza Convicção que é assim. e autoestima que É eles não assim. precisam. Eles sei. não O roteiro precisam, é eles esse. sabem, porque eles fácil. têm uma... Pô. É fácil falar com a gente, sabe? Não, É. na real, eu falo coisa que não pode falar. Esses caras Não, mas você tá ligado o que é. Você tá ligado o que é. É que você tá ligado o que é, só. Posso falar? Não, mas você vai Não, ter que mas guardar tipo essa fofoca nós aí. nós teve acesso a uns documentos que não é aberto a público. Sim, sim. E tipo assim, era bagulho quando nós tava pesquisando pra fazer nosso primeiro clipe, tá ligado? Aham. E era que a gente não entendia nada dessas paradas de, tipo assim, estrutura de roteiro, né? Inclusive o Ruama abençoou muita gente nisso, assim, tipo... andou com a gente passo a passo. Mas antes, tipo, o primeiro clipe que nós foi fazer de Pelas, a gente teve acesso a uns documentos, assim. Aham. E... eu lembro que tinha uma campanha específica que era de uma marca grande, assim. E... Era pessoas grandes, coisas grandes, assim. E era, tipo, o conceito puxava muito de, tipo assim, essas coisas, de, tipo, quebrada, de vivência de favela, essas coisas. Só que, mano, era o negócio mais estereotipado possível, assim, o roteiro era, tipo, ridículo de estereotipado. Eu tava lendo, eu tava ficando ofendido, mano. Eu, tipo, que porra é essa, mano? Os caras, até os nomes dos personagens, mano, era, tipo... Eu não posso falar, Gente. depois eu conto. É muita autoestima. Entendeu? Mas mano, e é claramente um negócio que eu fiquei assim, nossa, mano, ninguém envolvido com isso que eles estão falando escreveu esse roteiro, mano. Porque a pessoa E não é faria muito isso, louco, tá ligado? porque fica muito nítido. Sim. Quando eles não vêm pesquisar, fica nítido. Sim, sim. Dá pra Transparente. saber dá pra saber que não foi uma pessoa que tem vivência ali, que participou do processo. Que minimamente estava ali. E quando tem, eles não escutam. Tem na equipe, eles não vão escutar. Então, é exatamente isso que eu ia falar. Tipo assim, às vezes os caras pegam e falam assim, alguém depois vai criticar, vai usar a cartada, tipo assim, mas não tinha ninguém da periferia participando do clipe. Os caras assim, Mas não, aqui, ó. tinha, olha lá, um monte de gente da equipe é da periferia. Só que qual foi a voz dessas pessoas dentro do projeto de verdade? Não, e durante o processo, porque eu já trabalhei em agência também, e eu acho que quando acontece quando alguma bomba Eu explode, ia falar justamente isso. É. Eu acho que botam muitas vezes como bode expiatório. Pra com se certeza. tiver alguma crítica, igual você falou, tipo, direciona pra essa pessoa. Tipo, não, ó, vocês estão falando que isso aqui é racista? Tem um preto aqui no E negócio, tá normalmente a gente é os únicos pretos do lugar. tem o que a gente botou aqui, galera. Como assim, tá ligado? Vocês estão criticando. O Tem que um. morre primeiro no filme de terror. Tem ele aqui, velho. Tá É ligado? muito E louco. ainda bota a pessoa pra ir falar, fazer lavar a imagem, tá tipo ligado? assim, que isso, cara, eu tava lá, me trataram mal bem, É muito Coitado. louco. E também, falando assim, né? Não tem como deixar de falar, porque a gente tá falando de algo que é ali o resultado visual, né? Eles vão explorar ali um conceito de campanha para vender. Mas também, quando a gente traz o olhar pro time interno, para a construção, para quanto essas pessoas que estão representando tudo que eles têm dentro da campanha estão recebendo, sabe? Também é um bagulho louco. Também fica bizarro. Bota em Porque perspectiva, né? as E eu acho que assim também, É. tipo, eu acho que isso é um problema que a publicidade ela não vai conseguir resolver no sistema que a gente vive, assim. Que é uma parada de... A gente tá falando de uma área que ela tem meta, só que a meta dela é vender. Como que você bota a meta num bagulho que é fazer o desejo da outra pessoa? Entendeu? Tipo assim, Sim. a pessoa comprar um bagulho. A partir Se você dela. não precisa de uma parada, não tem como eu te fazer comprar aquela parada, sabe? Se você cismar que você não quer, eu não posso te obrigar. Sim. Aham. Só que a pessoa precisa cumprir a meta de venda. Sim, então sim. a partir disso tá valendo, começa a valer
com É todo uma- tipo de coisa. E é Sim. uma luta que você não vai ganhar, porque você pode entregar, pode virar, pode vender, mas nunca vai vender o tanto que poderia vender, tá ligado? Tipo assim, não, sempre pode ser mais. E é um bagulho, eu digo até porque, tipo, eu trabalho com marketing, tá ligado? E é um bagulho que é tipo assim, isso, nesse ponto que você falou, que tipo assim, a pessoa não quer comprar o produto. Exato, tá ligado? E aí o que o marketing faz? Cria um problema, o desejo de tá ligado? consumo. Cria um problema que é resolvido pelo produto. Às vezes não é um problema que você tem, não é. Mas, Você tipo, estabelece cria. uma meta que não depende de você. Não tá ligado? depende. Você estabelece uma meta Sim. em cima da outra pessoa, tá ligado? E cria o desejo Cria mesmo. desejo, velho. Vai Cria o fetichizar, desejo, Tipo é. assim, eu tenho uma irmã mais novinha, né? E aí a gente vê muito essa... Porque como ela é criança, o processo crítico ainda tá sendo construído e tal. E aí você vê muito ela sendo cooptada por esses fetiches do capital, assim. Aí, Lara, você já tem 5 Carmed, mas eu tenho que comprar mais. Tem que comprar porque o bala Saiu fina, de né? melancia agora, né? todo mundo tem Saiu esse Carmed com pingente. brilhante da Hello Kitty. Eu quero Sai, também. Estamos aí Saiu vivendo um sabor na era novo, do um Labubu, bagulho galera. novo. Estamos perdidos. É muito louco isso mesmo. Mas eu tinha uma pergunta que eu acho que saiu um pouco desse tópico. Mas era mais da sua caminhada mesmo, que tipo, como que você começou com esse bagulho de, tipo assim, como que você caiu nesse... Sempre foi uma aspiração, assim, você pequenininha, tipo, nossa, quero ser... Rebobinar agora. a gente quero vai ser voltar. diretora, tá ligado? Nossa, aqui, eu vou falar, gente, aí pode me falar se vocês verem que eu tô falando muito, ou também se, tipo assim, não precisa ser tão... Mas é quase isso que você falou, porque eu cresci com meu avô e meu pai filmando tudo. Meu pai, por exemplo, fotografou meu parto. Fotografou o parto das minhas irmãs. E aí eu tenho uma foto lá em casa que eu tô metade pra dentro da barriga da minha mãe, metade pra fora. Juro. E você sendo Meu pai introduzida essas imagens, senão havia você aqui. essa foto eu achava o máximo. Eu falava, gente, parece um sol, sabe? Uma coisa assim. Caramba. Não, e eu sei lá, um bagulho laranja, né? A barriga aberta. E você já interpretando, já vendo a visão do seu pai, você, caralho, velho. Não, mas... Sua mãe lá no esforço e seu pai, tipo, caçando o ângulo, tá ligado? Tipo, Não, E aí, eu sempre, quando as pessoas me perguntavam, eu falava que eu tinha começado na fotografia. Mas eu tava lembrando e vendo uma foto que me fez ter certeza de que, na verdade, não. Eu comecei, foi no vídeo mesmo. E eu não lembrava, não tinha essa memória. Mas meu avô, eu sempre via ele filmando tudo. Ele tinha uma filmadora VHS. E antes dele falecer, ele deixou a câmera dele, uns equipamentos de luz, uns tripé lá. Só que ele não... Tinha muita coisa, né, pelo jeito. E ele, tipo assim, eu acho que também era muito relacionado a isso da época, né? Pra você filmar um casamento, filmar qualquer coisa, era muito caro. E aí, meu avô tava lá sempre filmando os casamentos de todo mundo, Era o cara os que tinha a câmera. aniversários. Todo mundo Da conhecia essa família. pessoa. Ser convidado para os casamentos e tudo. Aí ele filmava o casamento dos filhos, os aniversários, nossos aniversários, filmava tudo. E aí o meu pai começou a ser essa pessoa. E antes do meu avô falecer, ele deixou. Só que ele, pra gente lá em casa, eu e minhas irmãs, ele não deixou herança financeira. Para meus primos ele deixou, mas ele deixou os equipamentos. Só que foi mais direto, assim, pra minha irmã mais velha. E ela nunca nem pegou naquilo. E eu que peguei, né? Tipo assim, eu e meu pai. E eu também tinha um bagulho muito de imitar meu pai. Sempre foi muito minha referência, assim. Ele sempre tocou, cantou, então eu queria tocar violão, porque eu via ele tocando violão, sabe? Essas coisas. E aí ele comprou uma câmera também com aquelas fitinhas, né? E ele virou essa pessoa. Minha mãe ia contar história em alguma escola, aí ele ia lá filmar. Sei lá, tinha apresentação da minha irmã, essas coisas, tudo aniversário, tudo. Nossa, deve ter tanto material. Então, Tudo. Muito. Outro dia eu tava vendo uma gravação do meu aniversário, eu acho que de 2 anos, aí eu vestida de abelhinha lá, assim, igual uma porta. esse documentário da sua vida vai ser... Eu tenho que resgatar esses bagulhos. Suave, você Verdade. Já começa com a foto dela nascendo, galera. Esse aqui é o começo, tá ligado? Real. Inveja dessas pessoas. Real, velho. Nem Isso é tinha da hora, pensado tipo, a nisso. Pamela, ela tem muito... Ela gosta muito de ir na sala, assim. Quem é Pamela? A
Pamela Bernardo, já tem até episódio já com ela. Segue já. ela lá, velho. Mas ela gosta muito de Querida. falar assim, em sala de aula com a gente, quem que tem direito à memória, sabe? Tipo assim, de quem que conseguiu Sim. fazer registro de imagem. Que é uma parada muito doida, né? Tipo, a gente sabe que grupos sofrem, Sim. né? Sofrem um apagamento ali, não conseguem saber. Tem uma imagem do pai, do vô, da mãe, Sim, né? sim. Isso é muito legal, assim, você poder ter esse Sim, acervo. eu acho que isso, o meu avô sentiu muito e ele quis manter essas memórias na nossa família ali. Que a gente era realmente, assim, minha família de parte de pai, a gente era mais unido antes da morte dele. Realmente bem unido, assim. E aí ele começou com isso e era bizarro, porque ele gravou o casamento das minhas tias, sabe? Era Natal, ele tava gravando. E aí chegou meu pai nessa também, nessa onda, assim. E aí, o que ele fazia? Ele ia, deixava a câmera lá e falava assim, ô Ruama, fica aqui. Você ficou olhando a câmera. Ele te direcionando. Aí eu lembro dele me ensinando a mexer nessa câmera que era menorzinha. E aí ele falava, quando você quiser dar um zoom, você dá um zoom aqui, volta aqui, não sei o quê. Chique, velho. E aí eu fui aprendendo assim por causa dele, na real. Aí, pouco tempo depois, ele sempre foi eletricista, assim, desde os 16 anos. Sempre trabalhou na CEMIG, sempre. Aí ele, pra complementar a renda lá em casa, por ele estar em todos os lugares filmando tudo nosso, aí as pessoas começavam a se interessar e falar assim, ô Éder, filma aqui, sei lá, essa apresentação, essa formatura, esse bagulho. E aí ele começou a filmar. Aí ele me levava pra ficar olhando a câmera, pra câmera não desligar. Tem que trocar a fita, tem que rebobinar, Já te botando não de sei. assistente ali. velho. Já, sem saber, né? AD1. Corta pra rua, mano. Na moral. Aí, ele começou a pegar uns projetos legais. Um pouquinho depois, assim. Ele sempre foi autodidata. Nunca foi algo que ele pegou e parou pra estudar. Nunca. Mas aí ele pegou um projeto que deu mais grana aqui, comprou uma câmera fotográfica, que já mudou de fita já pra digital, Aí, e era isso, velho, a gente ia, sei lá, fazer um piquenique, sabe? Ele levava a câmera. E eu lembro da saboneteira dele, lembro das câmeras, assim. Então, sempre tive essa parada próxima. Aí, quando ele comprou essa câmera, eu fui aprender, mas também de uma forma mais autodidata, a tirar umas fotos. Aí, quando ele não estava usando, eu pegava e fazia uns... book de 3 anos. Sabe, sei lá. Você fazia as seu? fotinhas das crianças. Ok. As pessoas que, querendo ou não, chegavam... Não, Não. tá ligado? As pessoas que procuravam, assim. Aí era aquilo, né? Não, me dá aí, sei lá, R$30, R$50. Eu ia lá, ou então, sei lá, tem o creme aqui, creme de pele, Natura, esses bagulho mesmo. Na catira. E você na Catira. Você é de Belo Horizonte mesmo? Sou. Ah, legal. Sou de Tá BH, capeta da ainda, Zona velho. Norte. Capeta do Eu tô com a bairro. blusa do time de várzea do bairro. Representando, velho. Do bairro que eu nasci, fui criada. Da hora. Que massa, da hora. Aí é o time, o bairro da minha família, assim, minha família de par de mãe, par de pai, toda desse bairro. Que eles construíram, né? Não é por nada não, meu avô era Meio que presidente assim, da associação seu do pai bairro. já era da CEMIG, velho. Puxou vários postes aí, mano. nesse Vários, bairro. O bairro E mais E aí, isolado, meu né? avô foi um dos primeiros moradores do bairro mesmo. Ele Olha só. juntou com outros moradores pra criar a igreja católica Tá lá. vendo só? Mas enfim, Mas tá com né? realeza de BH aqui, velho. Falando dela, velho. Falando dela. Família Ruamo. É o mandado Lá lá na no São Bernardo. quebrada. Mas aí Aí foi assim, já tinha uma predisposição, né? De, tipo, desse contato com o seu pai, que veio do seu O avô. ambiente era muito fértil, né? Tipo assim. Muito propenso. Sim, e aí meu pai começou a fazer esses trabalhos para complementar a renda, dentro de fotografia e algumas filmagens também, e eu acabei me interessando, assim. E aí quando eu vi ele editando os materiais, porque também é isso, ele era autodidata, mas não tinha uma equipe, então ele filmava, ele editava, então eu entrei ali nesse universo, mas para mim eu estava dentro da fotografia, eu queria fotografia.
E aí passou um tempo. Eu lembro até que ele, por exemplo, ele ia criar e ele fazia a capa do DVD também. Então ele começou a aprender a mexer no... Foda demais. Começou a aprender a mexer no Corel, no Photoshop. E eu seguia meu como que é o nome? Meu passatempo de 13 anos de idade, eu chegava da escola, fominha de videoaula, de CorelDRAW, sabe? Foda, né? Photoshop. Isso é muito doido, porque, tipo, até pra gente demonstra como que é importante, né? Tipo, ter figuras ali que te dão um apoio, que te incentiva, Sim. que te mostra. Inspira Porque também. senão a gente fica, essa parada de arte tem muito isso do dom inato, né? Da pessoa que é muito talentosa, pá. Sim. Só que às vezes é tipo uma pessoa na sua vida ali que te Que mostrava uma impulsiona. parada, um Sim. amigo que te mostrava música e tal, Sim. que é a virada de chave, que é importante Sim. pra ter a virada de chave. É até um mistério. Sim. Tem vários dons, assim, que com o solo, se ele não for fértil, tipo, se não tiver uma pessoa pra poder puxar, se às vezes não tiver os acessos necessários, assim, a pessoa vai, tipo, murchando e esquece aquilo. Tá ligado? Sim, Barrazinho. pra gente continuar mesmo, né? Porque também eu tenho certeza que se eu não tivesse essa acessibilidade ali do meu pai ter comprado uma câmera, né? Inclusive, o que fez ele conseguir dar uma consistência nessa parte ali, ele começou a criar um programa de segurança da CEMIG, sabe? A pessoa começou a contratar ele, então ele saía mais cedo, já ia pra CEMIG, depois pegava serviço, aí às vezes ele falava, Roma, tem que fazer uma atuaçãozinha aqui, faz isso, pega o copo, faz não sei o quê, aí eu entrava no vídeo. Aí assim, eu ia acompanhando ele, assim, nos trabalhos dele, e depois eu comecei a fazer faculdade. Aí eu comecei a fazer faculdade com 17 anos. E aí na faculdade tinha um almoxarifado lá, a gente tinha contato, né, com as câmeras, com tudo. Você fez que curso? Publicidade. Publicidade. Fiz publicidade. E aí Simone fez publicidade também, né? Você formou em publicidade? Só os publicitários, velho. Triste. Nenhum trabalho de publicitário, Grande velho. caminho publicitário. Os publicitários, velho, movem o mundo, mano. Eu já, tipo assim, várias brigas, né? Agora eu voltei um pouco aí nesse mundo mais por causa dos comerciais, mas eu já nem me considerava parte da publicidade mais. Eu nunca me considerei. Mas ainda, mano, vocês estão fazendo Caramba. coisa artística e tem que promover os bagulhos, continua sendo Exato. publicidade. Pois né, mano? acaba somando, né? Que a gente tem que saber ser rato também na vida. Mas... Porque me aplica vários termos que eu fiquei, isso, mano, que você tá falando. É doido, tá é. ligado? Marketing multi-hit, mano. Marketing eu multimédia. sei. Mas você Mas tava falando do almoxarifado. aí eu entrei nessa faculdade, aí uns 3 meses lá comecei a trabalhar no almoxarifado e na produtora da faculdade. Então, o nosso trabalho era ir nas unidades que tinham evento, tudo que tinha da faculdade, evento de qualquer coisa. A gente tinha que ir filmar, editar, legendar. Então foi quando eu entrei mesmo nesse processo. E na minha cabeça, isso tudo era só videomaker. Então, na minha cabeça era videomaker. Fiquei muito tempo assim. Quando eu comecei a entrar no universo, assim, deu pandemia, não sei o quê, entrei no universo mais de edição, porque não tinha como sair para filmar. Acabei entrando para um lado de motion também. Nada muito, né? Mas... Só o pezinho na água. até trabalhei como motion também numa agência, mas foi pouco tempo. E aí, eu não considerava que eu fazia coisas dentro das atuações ali do audiovisual, sabe, como cineasta. Tipo assim, eu não considerava que eu estava fazendo uma direção de fotografia, mas eu tinha que pensar onde eu ia gravar, quais luzes eu ia levar, como eu ia fazer isso, sabe? Qual lente eu ia usar, sabe? Eu não considerava que eu sabia fazer essas coisas. Aí eu não considerava também que eu tinha que montar um roteiro, eu não considerava que eu tinha criado um roteiro, não considerava que eu estava dirigindo. Eu não me via, né, nesse lugar. Pra mim era videomaker, pronto, acabou. Aí, um certo dia, eu vi uma moça que eu 2021, eu acho, 2022. Eu vi uma moça que eu admiro muito, 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 muito. Aí ela tava passando assim, aí eu falei assim, nossa, admiro o seu trabalho e tal. Aí ela falou assim, ela é diretora, hoje ela é diretora.
Aí ela falou assim, você gosta de direção? Aí eu falei assim, gosto, mas eu falei, na minha cabeça, eu tava mentindo real, na minha cabeça, eu tipo assim... Tá falando, render sei a nem conversa. o que é isso, sabe? E na minha cabeça real, diretora ou diretor só tinha aquela Muito ideia distante. Era distante, pra mim era um homem brancão lá, com Na cabelo cadeira, mandando grisalho geral. e sem educação pra caralho. Educação. Mas Que não era você, né? Não que não era eu. Eu sei que era na minha cabeça era uma imagem que não era eu. E aí eu peguei e falei assim, mano, eu sei que depois de um ano ainda estava ressoando na minha cabeça, assim, essa parada de direção. Porque eu sempre ia filmar as coisas e era sempre isso, por exemplo, às vezes eu tava num projeto e filmando umas paradas sobre mim, sobre a minha cultura, mas eu não só chegava lá, apertava o REC e ficava assim, porra, nada a ver Pode mesmo. crer. E aí tinha muito daquilo de querer construir, sabe? De querer fazer uma coisa também. Mas eu não achava que eu tava fazendo nada disso também, né? Aí, quando deu, acho que 2023, 2022 ali, eu falei, eu vou criar um roteiro aqui pra uma amiga que tinha pedido pra eu fazer uns vídeos de uma marca dela. Então eu só ia, filmava os looks e ia embora. Aí eu falei assim, ô Maíra, da Maíra Benedita. Aí eu falei assim, não, Maíra, eu tô a fim de fazer um fashion film. Vamos criar um fashion film? Sei lá, vamos meter o louco, fazer alguma coisa? Aí eu lembro que foi o primeiro trabalho que eu assinei como diretora. E ainda foi aquele bagulho de falta de conhecimento ainda. Que não foi do ano passado, não. Foi do ano retrasado. É recente, assim? Recente. E aí, revisitando uns materiais lá em casa, tem um material de 8 anos atrás que eu dirigi. Eu não sabia que eu tava dirigindo, sabe? Sim. Não sabia que eu tava fazendo essas paradas. Então, pra mim, tipo assim, foi um processo até muito fluido, sabe? Aí eu peguei o primeiro, aí fui criando também, meio que criando algumas bolhas, assim, chamando amigos pra tirar umas ideias do papel, assim. Quero criar tal narrativa. E aí essa vontade de criar essas narrativas também, elas surgem, acho que, de uma vontade de criar novas narrativas, que eu fico considerando, assim, que eu nomeei na minha cabeça, novas narrativas sobre a nossa cultura, sabe? Nesse outro olhar, num olhar mais interessado de falar sem maquiar, sabe? E também de colocar a gente, tipo assim, jovem periférico na tela em um outro lugar, sabe? A mulher negra mesmo, assim, num outro lugar, não estereotipado. A nossa cultura também num outro lugar. E criar coisas que talvez nem a gente imagina pra gente, sabe? Mas fazer aquilo se materializar de alguma forma. E aí eu acho que isso também entra muito no com S, porque vai dessa ideia, mas eu vou parar porque eu já falei demais, aí vocês podem continuar a pergunta. Não, tipo... Então, eu vou deixar esse do Conhece Mais pro final, que você fala um pouco sobre seus trabalhos e, tipo, projetos futuros e tal. E você dá uma ideia, assim, do que é, do que talvez ser uma prévia do que tá por vir. Tá. Mas, você falando, assim, sua trajetória, você sente que... Você falou que fluiu, foi fluindo, mas você sentiu que em algum momento... ou talvez agora, não sei, um entrave, assim, pra trabalhar... Porque a galera reclama muito disso, né? Tipo assim, de dificuldade do audiovisual, de questão de... Eu acho que é uma preocupação... Toda a área artística tem uma preocupação real de conseguir se manter, de conseguir adentrar no mercado de trabalho. Sim. Você sentiu alguma coisa disso, assim, de se posicionar dentro de mercado? Então, pra caralho, porque quando eu comecei dentro do vídeo... Quando eu comecei dentro, tipo assim, da construção audiovisual, isso já tem 8 anos, sabe? E aí eu tinha medo de seguir uma coisa só. Eu acho que a gente perde essa possibilidade, às vezes, de poder escolher uma coisa. Sim. Porque a gente, por exemplo, eu tô no audiovisual, beleza. Só que ele tem várias camadas e vários mercados. Tem um mercado que vai me dar mais dinheiro, mas eu quero criar também, sabe? Então, tem essa dualidade de eu não poder, por exemplo, ficar bastante tempo, assim, alguns anos, sem poder focar
no que eu queria criar, né? De soltar alguns trabalhos, assim, puramente artísticos, porque eu tava dentro de vídeos institucionais, sabe? Eu tava trabalhando com coisas mais quadradonas, que essa parte artística não é tão bem-vinda, né? Talvez, sei lá, não venda muito, dependendo da área também. Mas quando eu comecei a pensar assim, enfim, assim, eu tinha uma fome e um medo de escolher uma coisa só. Eu acho que eu entendo pra caralho, assim, tipo, eu estudo também parte de motion. E o meu curso é de licenciatura. E eu gosto muito da parte de educação, assim, e eu fico assim, não, velho, porque essas áreas, acho que quanto mais técnico vai ficando, assim, mais de publicidade é mais só entregar a demanda. Sim. E eu me preocupo um pouco, assim, porque eu gosto realmente da parte coisa feia pra poder ganhar dinheiro. Sim. E eu fico meio preocupado, assim, tipo, porque eu realmente gosto da parte de pedagógica da coisa. Isso aqui a gente fez muito na intenção de ser algo meio pedagógico e tal. E é realmente muito difícil, assim. Eu tô sentindo isso nessa fase da vida. Assim. A gente tem uma pressão, tanto de ter que fazer a grana aqui, de se manter, e às vezes a gente também só quer criar, mas dá essa fome, esse medo de escolher uma coisa. Tipo assim, pô, eu realmente não podia chegar lá no início e falar, eu vou fazer só direção, eu vou só filmar, sabe? Eu nem sabia que filmar era uma coisa, fazer direção de fotografia era outra coisa, sabe? Então, eu saí meio que aprendendo tudo. Então, por exemplo, eu falava, pô, se eu não estiver ganhando muita grana na edição, eu sei filmar. Se não estiver dando certo aqui, eu vou... Aí deu pandemia mesmo, eu falei, pô, tô pegando só edição, vou dar uma puxada em estudo de motion aqui pra entender, sabe?